Vem, Senhor, e faz-me um vaso novo, preciso de um renovo. Louvado seja Deus. Como é bom poder adorar o Senhor, irmãos. Como é bom poder sentir a presença de Deus. E eu creio que essa será uma noite especial, porque a presença de Deus é real. É real na sua casa, no seu coração, como foi muito real aqui, mesmo o templo vazio dos irmãos. Mas Deus manifestou a sua presença aqui nessa noite, nesse lugar. E louvamos a Deus por isso. Adoramos ao Senhor por isso. Nós estamos debruçados na série de mensagens com o tema Encontros com Jesus. No decorrer de todo o mês de janeiro, nós discorremos sobre vários encontros de Jesus com muitas pessoas, a maioria delas pessoas aflitas, marginalizadas pela sociedade, pessoas com a vida totalmente destroçada, e a partir desse encontro, a vida dessas pessoas nunca mais foi a mesma. Hoje, iremos falar sobre 2 encontros, que está registrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21, o texto vai falar do encontro de Jesus com Jairo e do encontro de Jesus com a mulher hemorrágica. O texto diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Pai, essa é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. A tua palavra é vida, a tua palavra traz novidade de vida, a tua palavra traz um novo horizonte para o nosso viver, uma nova perspectiva, e a minha oração hoje é que a tua palavra possa encontrar em nosso coração guarida e produza efeitos para louvor e glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. A história desses 2 milagres registrados aqui pelo evangelista Marcos no capítulo 5, ela está presente nos outros 2 evangelhos sinóticos. O evangelista Mateus descreve esse milagre no capítulo 9, a partir do versículo 18, e o médico Lucas também descreve estes 2 milagres no capítulo 8, a partir do versículo de número 40. Embora a história desses 2 milagres se cruzem aqui, nós encontramos vários contrastes entre essas 2 principais personagens deste milagre ou desses milagres. Por exemplo, Jairo era alguém famoso. Ele era o líder da sinagoga ali em Cafarnaum, na aldeia onde Jesus estava e onde tudo isso aconteceu. Já a mulher, nem o seu nome é conhecido. Ela era alguém anônima entre o povo e entre a multidão. Jairo, ele era um homem famoso, pois ele era um líder religioso, uma das figuras de maior expressão ali na sua cidade, por ser um dos principais da congregação judaica naquele lugar, na sinagoga. Essa mulher havia sido excluída
da sinagoga, da comunidade religiosa, pois a sua enfermidade a tornava imunda, impura, e ela não podia se aproximar da congregação para adorar coletivamente a Deus, juntamente com seus irmãos. Jairo era um homem rico, ao que tudo parece ou nos aponta. Ele era um homem de posses, de condições. Já essa mulher, Lucas diz que ela gastou tudo quanto tinha com os médicos e a sua situação continuava piorando, indo de mal a pior. Jairo teve a alegria de conviver durante 12 anos com sua filha. Ela agora estava muito doente e o texto continua e vai nos informar que ela vem a óbito, mas ele teve a oportunidade de viver 12 anos com sua filha. Já essa mulher vivia há 12 anos com essa enfermidade que destruía a sua vida, que dilacerava a sua alma e os seus sonhos. Jairo, ele faz um pedido público a Jesus. Jesus estava diante da multidão quando ele chega, ele se apresenta e ele implora que Jesus cure sua filha, que Jesus vá até a sua casa. Essa mulher se aproxima de Jesus de forma muito silenciosa, muito discreta, e apenas com um toque, ela chama a atenção do Mestre, chama a atenção do Salvador. Os dois milagres atestam duas verdades acerca da pessoa de Jesus e do seu ministério. Primeiro, esses dois milagres falam de que a dor e o sofrimento vêm a todos os seres humanos. Não importa a sua classe social, o seu conhecimento intelectual, a sua fama ou anonimato, não importa em que posição na vida você se encontra agora, se você mora em uma torre, em um apartamento caríssimo, em que o metro quadrado é exorbitante, ou se você mora numa comunidade carente, a dor e o sofrimento é uma realidade para todos nós, para todos os seres humanos. O grande pregador em Eclesiastes diz que o sol nasce para todos, que o dia mau bate à porta de todos, bons e maus, justos e ímpios. Uma outra verdade que esses dois milagres apontam e reverberam é que Jesus acode a todos aqueles que o buscam com sinceridade. Perceba, os irmãos, que eles eram muito diferentes entre si. Enquanto que Jairo era um homem famoso, influente e rico, essa mulher era uma mulher pobre por conta da sua doença, era uma mulher que não era conhecida por ninguém e desprezada por aquela sociedade. Da mesma forma que Jesus acudiu o clamor de Lázaro, de Jairo, da mesma forma que Jesus atendeu o pedido de Jairo, Jesus também atendeu a esta mulher. Jesus se compadeceu dela. Jesus disse que a sua fé a salvou, que a sua fé a alcançou e transformou a sua vida. O que podemos aprender mais com esses dois milagres que se cruzam na história bíblica, e esses dois personagens têm esse encontro com Jesus que mudou radicalmente a sua vida? Primeiro, para entender o alcance desses dois milagres, nós precisamos pensar um pouco sobre o drama vivido por essas duas personagens aqui na história. O drama do sofrimento era uma realidade. Os versículos 22 e 23 falam do drama de Jairo, e os versos 25 a 27 falam do drama da mulher do fluxo de sangue. O certo é que o sofrimento sempre representou algo penoso e doloroso para o ser humano. Todo ser humano que está vivendo um momento de aflição, um momento de incerteza, um momento de dor, é alguém que está infeliz, é alguém que encontra-se angustiado. Alguns, inclusive, desesperados por não encontrar, por não ver mais perspectiva de vida e mudança em sua história. Vejamos então
todo o dilema vivido, tanto por Jairo, como por a mulher do fluxo. O verso 23 começa nos informando a extensão do problema enfrentado por Jairo. O texto diz que ele era um homem que tinha uma filha à beira da morte. Ele mesmo diz: minha filhinha está à morte, está para morrer, está à beira da morte. Olha, irmãos, Jairo era um homem influente. Ele poderia dispor dos melhores recursos por causa do seu status social, da sua influência. Certamente esse homem, ele tinha acesso aos mais íntimos ciclos da sociedade naquela cidade. Jairo, ele era um homem que frequentava a alta sociedade em Cafarnaum. Ele conhecia médicos, ele tinha amizade com muitos, talvez, cientistas da época, respeitando as limitações da ciência até então, mas ele conhecia certamente profissionais, ele conhecia homens que eram capacitados para tratar daquela enfermidade. E certamente ele buscou esses recursos. Ele bateu nas portas dos médicos da época, daqueles que conheciam e que manuseavam a ciência da medicina, mas ninguém foi capaz de ajudá-lo. Sua filha continuava piorando, o diagnóstico era terrível, ninguém encontrava o motivo da doença e não havia nenhuma projeção de melhora, mas o quadro piorava cada vez mais. Ele era um homem rico, ele poderia pagar o melhor tratamento, na melhor clínica da época, no melhor profissional da época. Ele poderia levar sua filha para centros de medicina da época, como algumas cidades ali na Ásia, que eram conhecidas por ser cidades medicinais, onde havia um avanço da medicina. Mas ele percebeu que o seu dinheiro não podia dar a saúde que a sua filha precisava. Ele percebeu que a sua influência não podia resolver o seu problema, curar a sua filha. Nem a sua influência, nem o seu dinheiro podia resolver o seu problema. Ninguém poderia resolver. Lucas diz, no capítulo 8, verso 42, que essa menina era sua única filha. Imaginem os irmãos o tamanho do desespero deste pai. Só tinha uma única filha. E essa filha estava à beira da morte. Certamente a angústia, a aflição deste homem era tamanha que não se pode calcular, que não se pode imaginar. Mas também o texto fala do dilema da mulher. E a partir do versículo 25, o autor sagrado começa a pontuar a dor e o sofrimento em que esta mulher hemorrágica sofria. Primeiro nós temos a realidade dolorosa de que esse sofrimento, ele não era um sofrimento recente, ele era um sofrimento prolongado. Essa mulher não sofria há alguns dias, ela não sofria há meses dessa enfermidade, ela sofria há 12 anos. Há 12 anos ela sofria desse fluxo. Ela tinha procurado em todos os meios cabíveis, em todos os recursos que estavam às suas mãos, ela procurava uma cura e ela não achou solução para a sua enfermidade. Meus queridos irmãos, há uma verdade bíblica em Provérbios 13, 12, que nos diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. Imagine você alguém que bate em todas as portas, que usa todo o dinheiro que tem para alcançar a cura e continua piorando cada vez mais. Alguém assim não tem esperança. Alguém assim não tem perspectiva. Alguém assim não tem sonhos, não tem projetos, porque ela sabe que o que lhe espera é a morte, pois não há ninguém que pudesse ajudar essa mulher. O sofrimento prolongado, ele traz desgaste. É notório que o sofrimento prolongado faz envelhecer o ser humano, torna o ser humano uma pessoa abatida, entristece.
Alguns são endurecidos emocionalmente pela dor e pelo sofrimento prolongado, pois de tanto sofrerem, se fecharam o coração, meio que blindaram o coração para não sofrerem mais. Outros se tornaram amargurados de alma, de tanto sofrerem e de tanto padecerem. Essa era a realidade da mulher. O verso 26 diz que esse sofrimento não era apenas prolongado, mas esse sofrimento, ele destruía os sonhos desta mulher. O texto diz que ela buscou cura sem, contudo, nada aproveitar, sem, contudo, achar uma solução. Segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue, ela não podia se relacionar com homem nenhum. Se ela era solteira, ela estava condenada à solidão, pois não podia casar-se com ninguém, pois era impura e indigna do casamento. Se era casada, deveria sair de casa, abandonar o marido, largar os filhos e viver isolada, pois a sua enfermidade a tornava cerimonialmente impura. Ela não podia constituir uma família se fosse solteira. Não podia ser mãe. Não podia ter nenhuma perspectiva de vida, porque a sua situação, o seu sofrimento, destruía todo o sonho e todo o projeto que ela viesse construir na sua vida. Levítico, capítulo de número 15, verso 25, nos mostra uma outra realidade que essa mulher enfrentava nesses dias. Ela sofria também de segregação. Por ser impura, ela precisava viver isolada, ela não podia ter uma vida social, ela não podia ter uma prática religiosa, ela não podia desenvolver um relacionamento familiar, pois, segundo a lei, esta mulher estava impura. O texto diz que quando a mulher manar no seu fluxo de sangue, muitos dias fora do tempo de sua regra, ela estaria imunda. Se o fluxo de sangue não parasse, ela estaria imunda até o momento em que o fluxo parasse. Fazia 12 anos que essa mulher era considerada como imunda, como alguém indigna, como alguém que não podia ter uma vida, viver, como alguém que não podia se relacionar com ninguém, estar no seio de sua família. Essa era a realidade terrível desta mulher. Uma mulher com fluxo de sangue estava condenada e sofria pelo menos 3 tipos de segregação. Primeiro, a social. Ela tinha que se isolar, estar afastada do convívio social. Segundo, a segregação familiar. Se ela tinha esposo, filhos, deveria largá-los e viver sozinha, isolada. Se era solteira, tinha que largar os pais e os irmãos para viver só. Mas ela também sofria segregação religiosa, porque uma mulher nesse estado, ela era expulsa da sinagoga. Ela não podia ir no sábado para cultuar com as outras mulheres, estar junto com elas. Ela estava condenada à solidão e ao isolamento. Esse era o dilema de Jairo, e esse era o dilema da mulher hemorrágica. Mas ambos, e se a história deles são muito diferentes, pois um era famoso e o outro anônimo, um era rico, a outra estava pobre, mas há algo em comum nessa história. E o que é que existe de comum nessas duas histórias? A atitude que eles tomaram diante do sofrimento. O que eles fizeram para mudar essa realidade? Os versos 22 e 23 vão destacar a atitude tomada por Jairo para acabar com a dor e o sofrimento que ele estava vivendo por conta da enfermidade de sua filha. Os versos 27 e 28 falam da atitude tomada pela mulher do fluxo de sangue para alcançar o milagre tão esperado que o Senhor Jesus realizara em sua vida. O verso 22 diz que Jairo toma uma atitude diante daquela situação
terrível, insolúvel. A sua filha estava piorando, estava à beira da morte, e ninguém podia ajudá-lo. O seu dinheiro, a sua influência, os seus amigos, nada, ninguém. E o que é que então Jairo faz? Ele vai a Jesus. Ele sai da sua casa e vai a Jesus. O texto diz, no verso 22, e eis que, chegando a ele, a Jesus, um dos principais das sinagogas. Nós temos aqui uma preciosa lição nessa atitude de Jairo. E que lição é essa? É que as provações, elas são meio de irmos a Deus. As provas não são permitidas por Deus para trazer o nosso fim, a nossa ruína. Não, irmãos, as provas são permitidas por Deus para nos levar a Ele, para nos conduzir a Ele. Quantas pessoas já foram a Cristo por causa da dor e não na alegria? Quantos tiveram que perder o que tinham? Quantos tiveram que sofrer de alguma enfermidade? Quantos tiveram que sofrer um problema familiar agudo para render-se a Cristo, para ir a Cristo? O sofrimento e a dor pode ser um meio para um fim. O meio é instrumento de Deus, a dor e o sofrimento. E o fim é render-se a Cristo. É você se render inteiramente ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que o texto diz que Jesus foi com ele. Ele chega, ele vai a Jesus, e ele clama dizendo, minha filha está doente, peço que vás à minha casa, porque tens poder para curá-la. E o texto diz que Jesus vai com ele. Ele se levanta dali, daquele lugar, e ele sai e vai em direção à casa de Jairo. Meus irmãos, essa é uma verdade confortadora. Nós não servimos a um Deus deísta, a um Deus que criou o universo e o mundo e deixou o homem à sua própria sorte. Não, nós servimos a um Deus que tem cuidado de nós. Mesmo que a dor e o sofrimento grite no seu coração, dizendo que você está só, que Deus não lhe ama, que Ele te abandonou, eu quero reafirmar essa verdade bíblica, de que Deus nos ama sim. E mesmo em meio às provas, podemos sentir e perceber o amor de Deus por nós. A palavra de Deus diz que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. O próprio Senhor Jesus fala ao seu povo dizendo que eles deveriam orar e clamar e bater e insistir. Lembro-me das palavras do profeta Jeremias, quando o povo reclamava porque estavam lá no cativeiro sofrendo, e eles diziam, o Senhor quer o nosso mal, o Senhor não nos ama, o Senhor nos deixou. E Deus levanta o profeta para trazer uma mensagem ao povo dizendo, eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a clamar a mim, e eu ouvirei e vos restaurarei, diz o Senhor. Este é o nosso Deus, o Deus presente, o Deus que se importa conosco, o Deus que nos ama incondicionalmente. Uma outra lição que aprendemos com Jairo é a sua postura de humildade. Ainda no verso 22, o texto diz que ele, vendo Jesus, ele se prostra aos seus pés e insistentemente ele suplica que Jesus vá à sua casa. Isso demonstra atitude. Evidentemente que Jairo não se prostra para adorar a Jesus, mas ele se prostra com uma atitude de reverência e de reconhecimento de que Jesus tinha o poder para curar sua filha, de que Jesus tinha o poder para fazer aquele milagre. O judeu, em comum, em via de regra, ele não tem o hábito de se prostrar, de se ajoelhar. A prostração, ela é um símbolo de humilhação, de rendição, e é isso que esse homem faz. É isso que ele demonstra ao tomar essa atitude, ele se prostra diante do Senhor.
reconhecendo que Jesus era maior do que ele e que Jesus tinha poder para curar a sua filha. Ele não apenas se prostra, mas ele clama, ele suplica. Havia uma angústia na alma deste homem, e ele clama, pedindo: Senhor, cure a minha filha. A palavra de Deus diz que o Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado. Os soberbos, Deus os vê de longe, mas os humildes, deles é o reino dos céus. Deles é o reino de Deus. Mas o texto também fala da atitude da mulher hemorrágica. A partir do verso 27, nós temos pelo menos 3 atitudes tomadas por ela. Primeiro, ela toma uma atitude. O texto diz que ela, vindo por trás dele, por entre a multidão, ela toca as vestes de Jesus. É interessante, é digno de que destaquemos aqui, que ela não se entregou àquela situação. Ela não se rendeu à sua doença. Havia 12 anos que ela sofria, mas ela não desistiu. Ela continuava lutando. Ela continuava procurando uma solução para a sua dor e para o seu problema. E ao saber que Jesus estava na cidade, ela vai até Jesus. Ela vai ao Senhor arriscando-se. Lembremos que ela enfrentou inúmeros obstáculos até ter essa audiência com o Senhor Jesus. Eu preciso lhe lembrar que Jesus, ele não atendeu a mulher de pronto. Ele estava indo para a casa de Jairo. Ele estava caminhando. Ele não para ouvi-la, para ouvir o seu pedido. Ela vai a ele e ela toca em Jesus. Mas para tocar em Jesus, ela teve que enfrentar pelo menos 3 obstáculos. Primeiro, a sua doença, porque a doença a debilitava. Alguém que perde sangue, alguém que tem uma hemorragia, durante 12 anos, é alguém que não tem vigor, é alguém que não tem ânimo, é alguém que não tem força. Esse era o estado clínico dessa mulher. Era uma mulher anêmica, era uma mulher que não tinha forças de correr, de empurrar alguém, mas ela, com um pouco de força que lhe restava, ela investe tudo naquele encontro com Jesus, porque ela tinha certeza de que ela seria curada. Ela mesma diz isso: eu acreditava que apenas tocando no Senhor eu seria curada. Essa era a fé da mulher. Mas um outro obstáculo que ela enfrenta é o preconceito social. Lembrem os irmãos que uma mulher hemorrágica era uma mulher tida como impura, porque a hemorragia era tida como uma doença maldita, como uma punição, um juízo de Deus sobre o indivíduo. Aquela mulher enfrenta o preconceito da sociedade e ela vai até o encontro de Jesus, enfrentando ali esse preconceito. E o último obstáculo que ela enfrenta é a multidão, porque o texto diz que a multidão comprimia Jesus, apertava Jesus. Imagina só você. Você deve lembrar que quando Jesus chegou em Cafarnaum, que souberam que ele estava ali, as pessoas foram para a sua casa. E quando Jesus estava na cidade, as pessoas afluíam para lá. O texto diz que pessoas de várias cidades iam para lá para serem curadas por Jesus. E Jesus curava, Jesus atendia a muitos. Essa mulher enfrenta uma grande multidão. Não deve ter sido fácil. Ela romper a multidão até alcançar as vestes do Senhor Jesus. A segunda atitude que ela toma é uma atitude de fé. Ela toma um passo de fé. Ela mesma declara no verso 27, se eu apenas lhe tocar, serei sarada. Essa fé a fez agir. Meus irmãos, a fé não é algo letárgico, inerte. A fé é algo vívido, borbulhante. A fé é um propulsor
que mesmo diante de dificuldades e debaixo de golpes, nós não paramos de avançar e caminhar, porque sabemos que numa hora dessas, Deus intervirá em nossa história, trazendo um milagre e a solução. Ela vai a Cristo. A fé genuína, ela não exige garantias, até porque ter fé é se arriscar, ter fé é se lançar nas mãos de Deus e confiar no seu cuidado para conosco. A terceira atitude dessa mulher está no verso 28. Então, primeiro, ela toma uma atitude de ir a Jesus. Segundo, ela decide tocar em Jesus. Terceiro, ela toca nas vestes do Senhor. O verso 28 diz, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Lucas registra as palavras de Jesus para essa mulher. Ele diz, quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Agostinho, ao comentar essa passagem, diz que a multidão apertava Jesus, mas só essa mulher tocou no Senhor. Todos apertavam, queriam um pouco da atenção de Jesus. Muitos estavam ali apenas para ver o que aconteceria. Se Jesus tinha poder realmente de curar a filha de Jairo ou não. Perceba que esse milagre ele não foi planejado. Evidentemente que ele estava na agenda de Deus. Mas as pessoas não tomaram conhecimento do que estava acontecendo, até que Jesus parou e disse, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Até porque milagre não se agenda, não se planeja. Milagre é um ato soberano e sobrenatural de Deus. E Ele faz quando quer e como quer, aonde quer e na vida de quem Ele quer. Essa mulher toca com fé. Não foi um toque qualquer, foi um toque de fé. A multidão aqui era composta, na sua maioria, de interesseiros, que queriam algo de Jesus, que queriam um benefício, que queriam uma cura. Outros eram curiosos, queriam saber o que Jesus iria fazer, o que Ele iria falar, se Ele realmente tinha poder para curar. Mas esta mulher estava ali movida pela fé. Ela foi levada ali pela fé. Ela caminhou por fé. E ela estava com sinceridade no seu coração. Por isso que o seu toque foi diferente. Muitas pessoas vão à igreja porque estão acostumadas a ir à igreja. Muitas pessoas vão ao culto porque lá irão encontrar os seus amigos que fazem parte do seu ciclo social. Muitas pessoas vão à igreja porque a sua família é crente e tradicionalmente ela vai à igreja regularmente. Mas muitos, como essa multidão, têm seguido Jesus apenas para ver o que acontece. Muitos estão seguindo Jesus sem saber quem é Jesus e por que o segue. Mas essa mulher, ela foi a Jesus, convicta de quem Jesus era e do que ela precisava receber do Senhor. Muitos seguem uma religião, mas nem todos seguem a Jesus. Muitos estão caminhando atrás de Jesus, mas não são seus discípulos. Mas o que acontece então com essa atitude? Nós temos aqui a partir do verso 29, os resultados dessas atitudes tomadas por eles. Os resultados do milagre são apontados aqui a partir do verso 29. Primeiro, a mulher é totalmente, plenamente curada. Larry Richard diz que o toque de Jesus salvou essa mulher, em primeiro lugar, fisicamente, porque a sua saúde foi restaurada. O sangramento parou, mas a cura de Jesus também alcançou essa mulher no aspecto social, porque ela foi restaurada ao convívio das pessoas e da comunidade em que ela vivia. Em terceiro lugar, a cura de Jesus foi também espiritual, porque essa mulher poderia novamente voltar a ter uma vida devocional, ir à sinagoga, adorar a Deus, ter comunhão com o Pai.
seguir a lei. Realmente, a vida dessa mulher mudou para sempre, a partir desse encontro com Jesus. Não foi uma mudança superficial ou parcial, mas foi uma mudança integral, em todos os aspectos da vida dessa mulher. Mas Jairo também vivenciou os resultados desse encontro, pois o texto diz que, ao chegar na casa de Jairo, Jesus se depara com a criança morta. Ele já sabia o estado da criança, pois quando Jesus atende aquela mulher, a cura, e ele se levanta para ir, chegam os mensageiros da casa de Jairo dizendo: não adianta mais, não importunes mais o mestre, não tem mais jeito, agora não tem mais solução, a menina morreu. E é intrigante as palavras de Jesus para Jairo. Meus irmãos, nos momentos difíceis da nossa vida, quando nós batemos em todas as portas e não encontramos saída, quando nós usamos todos os recursos que temos à nossa disposição e eles se esgotam, quando não temos mais o que fazer e a quem recorrer, achamos que tudo está perdido, é nessa hora que o impossível se torna possível na nossa vida. É nessa hora que o milagre acontece, que o sobrenatural reveste o natural. Jesus olha para aquele homem e diz: tenha fé, a sua filha não está morta, ela está apenas dormindo. O que Jesus estava dizendo não era negando o estado da menina, que ela realmente havia morrido, mas o que Jesus estava querendo dizer para aquele homem é que ele tinha poder sobre a morte também, que nem a morte poderia deter o seu poder, que a morte não poderia pará-lo. É isso que ele diz para esse pai aflito. Quando ele chega ali, ele toca na menina. A menina estava deitada sobre aquela cama, e ele toca na menina, e em aramaico ele diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Ele toca na menina e diz: levanta-te. E o texto diz que imediatamente a menina voltou à vida. Aleluia. Imediatamente ela ressuscitou. Qual o resultado esse milagre proporcionou a esta família? Esta família foi salva da angústia e talvez até da desintegração, porque nem todo casamento resiste à morte de um filho, a uma tragédia como essa, mas Jesus restaurou essa família, Jesus restaurou essa história familiar. Ele tem poder para isso. Jesus reescreve a história e o futuro desta família. E ele também tem o poder para reescrever a sua história e a história da sua família. Não há impossível para Cristo. A mulher não tinha mais solução, porque há 12 anos padecia. Jairo recebeu a notícia no caminho de que a menina havia morrido. Jesus cura a mulher quando ela o toca. E Jesus cura a menina quando ele a toca. O Senhor quer nos tocar nessa noite. Porque talvez você não tenha forças para romper a multidão e para tocar no Mestre. Mas assim como ele tocou naquela menina, ele pode tocar na sua vida. Ele pode tocar em você. Que lições nós podemos extrair desses dois milagres para concluirmos? Eu quero destacar rapidamente aqui algumas lições que podemos extrair desse milagre. A primeira delas é que Jesus é a esperança para aqueles que estão desesperançosos. Não existe problema que Jesus não possa resolver. Não existe mal que Ele não possa curar. Não existe situação impossível que Ele não possa reverter. Ele mesmo disse para os discípulos: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. A segunda lição é que a santidade de Jesus torna pura aquele que é impuro. Nos dois casos, tanto da mulher como da menina,
cerimonialmente, de acordo com a lei, com o Talmud, ambas estavam impuras. A mulher por causa da hemorragia, a menina porque era um cadáver, e todo cadáver era imundo. A mulher toca em Jesus, pela lei da lógica, quando ela toca em Jesus, sendo ela impura, ela tornaria Jesus impuro, mas acontece exatamente o contrário. A impureza da mulher não torna Jesus impuro, pelo contrário, a pureza de Jesus torna a mulher que era impura, pura. Do mesmo jeito, quando ele toca naquela menina, naquele corpo que não tinha mais vida, naquele cadáver imundo para a lei, mas quando a vida toca na morte, a morte bate em retirada e a vida ressurge a partir do toque do Mestre, a partir do toque de Jesus. Terceira verdade é que os nossos problemas não apenas nos afligem, eles também nos arrastam aos pés do Senhor Jesus. Talvez você não está entendendo o porquê. Você não está compreendendo o porquê da dor, do sofrimento, da angústia, da aflição. E eu lhe aconselho a não tentar entender, porque talvez você nunca entenderá. Você precisa descansar em Jesus. Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano. Nada acontece fora da agenda de Deus. Tudo está debaixo dos eternos decretos de Deus. Essa situação, ela não está vindo para te destruir ou te machucar, mas para te render a Cristo, para que Ele possa manifestar a glória dEle na sua vida, o seu poder e a sua graça na sua vida. Em último lugar, a fé, ela é o instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da fé, Cristo curou aquela mulher física e espiritualmente. E através da fé, Cristo ressuscitou a menina e salvou aquela família da ruína. A fé nos leva a uma vida de milagres. E talvez a situação difícil na sua vida seja apenas Deus te oportunizando a viver o sobrenatural, a se lançar em suas mãos, a se jogar aos seus pés, como Jairo, a vencer a multidão e tocar nas vestes dele pela fé, como a mulher, para que o milagre torne-se uma realidade na sua vida. Ó Pai, nós clamamos a Ti porque cremos que o Senhor é o Deus do milagre. Nós clamamos a Ti porque cremos que o Senhor tem o poder para fazer o impossível. Quantas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que estão sem esperança, que estão desanimadas, que já bateram em tantas portas, que já recorreram a tantos meios, e a sua situação só torna-se insustentável e pior. Mas o nosso Deus é o Deus do milagre. O nosso Deus é o Deus do impossível. Em nome de Jesus eu clamo nessa noite. Entra nesta casa, entra neste lar. Restaura essa família, cura este casamento. Cura o corpo desta pessoa doente. Cura a alma desta pessoa amargurada. Cura o espírito dessa pessoa que está vencida pelo pecado, está distante de Ti, fora da comunhão com o Senhor. Visita-nos nessa noite. Possa ser que não tenhamos força de enfrentar a multidão para tocar nas Suas vestes. Por isso pedimos, venha a nós, Senhor, por amor e misericórdia, e toca-nos com Teu toque inigualável, para que a nossa vida não possa ser mais a mesma, para que possamos viver o novo de Deus, o cá em nós, o novo, o inédito de Deus. Sabemos que o Senhor tem poder para isso, e clamamos por isso nessa noite. Venha ao nosso encontro, Senhor. Encontre-se conosco,
e muda a nossa história. Pai Santo, eu oro assim, agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa tocar em sua vida nessa noite. Que o Senhor possa, através dessa palavra, trazer alento, refrigério ao seu coração. E que você possa continuar crendo que dias melhores virão. Porque o nosso Deus é o Deus presente e é o Deus que está conosco. É o Deus que nos ajuda.